single day I'm gonna make something great. That's my way. Ei, galerinha, tudo bem? Professora Cássia por aqui do canal Redação Inteligente. Olha só, o sol apareceu, eu estou sem casaco, que beleza! Agora eu não estou mais com inveja do pessoal do Nordeste, né? Por aqui, graças a Deus, começou a fazer um calorzinho. E vamos que vamos! Bem, estou aqui hoje para a gente falar de mais um tema, né, sobre sustentabilidade. Como que eu posso sair do senso comum caso na prova da ESA, caso em outras provas de outros concursos, venha a ser pedido essa temática. Bem, em primeira análise, a gente precisa saber quais seriam os argumentos que estariam enquadrados dentro de um senso comum, né? O que as pessoas falariam em geral, o que a gente, enquanto corretor, quais as ideias que a gente mais vê, né, que estão baseadas aí no plano do comum. Bem, a gente veria aí que a questão de que o planeta não comporta tanta sujeira, que o homem precisa se conscientizar, que o lixo tem que ser jogado no lixo, que precisa haver coleta reciclável, etc e tal. Então, tudo isso também a gente já está careca de saber, né? Então, a gente precisa de ideias inovadoras, originais, que não estejam enquadradas dentro disso daí, e eu venho batendo nessa tecla desde sempre, né? Coloque-se, todas as vezes que você for escrever um texto, coloque-se na posição de um corretor, porque imagine que ele está lendo ali centenas, milhares de textos com a mesma temática, da mesma natureza, então ele vai priorizar pelo original, tá? Por aquilo que sair da temática constante. Então vamos lá, fiz algumas anotações. O que eu achei bastante interessante é que existe um artigo científico dizendo que discute-se muito sobre sustentabilidade, mas na verdade não existe um critério definido, uma definição básica sobre o que seja sustentabilidade, né? O que é essa palavra, o que isso significa? E por não haver uma certeza dessa definição, criam-se alguns impropérios, no caso, para que sejam tomadas algumas decisões que, no caso, estejam solucionando tais problemas, né, relativo à temática. Bem, então, devido a essa incerteza de o que é sustentabilidade, é eu cuidar do lixo, é eu cuidar do planeta, é eu não derrubar árvore, então não existe uma temática constante que fale sobre sustentabilidade, é isso. Então, por não haver essa definição concreta por parte das pessoas ligadas ao meio ambiente que trabalham a temática, disse, né, no caso, que as soluções plausíveis para o problema tornam-se difíceis porque, na verdade, são tantos problemas dentro de um só que acabam aí agregando muitas coisas e ninguém acaba fazendo nada, que é o que acontece, a gente também está careca de saber, né, galera? Bem, e aí, o que eu poderia utilizar como argumentação? Primeira delas, claro, um argumento relacionado à geografia, né? Eu já vi um vídeo, por exemplo, de um doutor em geografia, esqueci o nome dele, que ele afirma de pé junto, tal, baseado em tese, em provas ABC, que a questão do aquecimento global é uma falácia, né? Vocês podem procurar no YouTube, tem um vídeo dele. No entanto, dentre tantas outras pessoas que trabalham dentro da mesma temática, né, a gente percebe que há aí uma discrepância de ideias, né? Haja vista o próprio aquecimento que nós, enquanto pessoas comuns, temos sentido e temos visto, né, o clima todo destemperado, enfim. Bem, e aí dentro da questão da geografia, como tem sido o acompanhamento referente à sustentabilidade em países considerados inteligentes, em países de primeiro mundo? Como que eles têm trabalhado a temática, né? Como que é feito, por exemplo, o descarte de lixo em países inteligentes? E aí a gente poderia, de repente, fazer uma comparação entre o Brasil,
que é um país emergente, entre países de primeiro mundo e entre países mais pobres, né? No caso, a Índia, a gente tem bastante conhecimento. A Índia é um país que ele é muito colocado em muitas temáticas, né? Por ter uma população muito grande e ser um país muito discrepante também pela própria condição de vida da população que está ali, assim como outros países também, por exemplo, da África, né? Então, a gente poderia fazer uma escala, no caso, uma escala decrescente, né? Vindo aí do mais abastado até chegar no menorzinho, para a gente ver como que são trabalhadas essas temáticas. No caso, vocês teriam que dar uma pesquisada no tema, tá? Ou então, de repente, vocês tenham conhecimento para falar sobre isso, que isso também é estudado nas aulas de geografia. Bem, na história, eu percebi aqui que desde sempre, né, o homem vem brigando contra a natureza. Isso está presente desde as primeiras civilizações, né? Então, sempre houve esse embate de homem versus natureza. E isso foi muito evidenciado a partir da Revolução Industrial, quando houve aí a autorização para que houvesse a exploração de recursos naturais, né? Então, a partir daí, devido ao, vamos dizer, ao egoísmo do humano, né? Ao egocentrismo, a questão da própria corrupção, a questão da pessoa ser faminta por dinheiro, ela mesma está destruindo o lugar onde ela vive, né? E isso vem desde sempre, mas lembrando que o foco foi tido lá na Revolução Industrial e cada vez vem agregando mais, né? Por sua vez, a primeira vez que a ONU, de certa maneira, abriu os olhos dizendo que realmente havia um problema na relação homem versus natureza foi em 1972. E a partir daí, vários debates foram feitos, tanto promovidos pela ONU, e hoje eu estou quanto promovidos por ONGs ou outras instituições, tá? Bem, e aí depois nós tivemos, como eu disse, em 1972, quando a ONU realmente acordou para a temática, né? Depois disso já aconteceu a ECO 92, a Agenda 21, a Conferência de Kyoto e outras, né? No caso eu coloquei que as mais importantes que podem ser mencionadas e vocês também já devem ter estudado a respeito e podem colocar aí nas suas argumentações, beleza? A respeito de filmes, eu listei aqui 4 filmes, né? Que vocês podem anotar aí também para assistir. Todos têm na Netflix. O Sal da Terra, super recomendo. O outro que se chama Home. 2012, quem não assistiu 2012, né? Por que foi criado aquele filme 2012? Pense em toda a história do filme. E outro que se chama Time for Change. Tá? Então, esses seriam os argumentos, no caso, interessantes e inteligentes que eu poderia utilizar para poder citar uma temática referência à sustentabilidade. No entanto, galera, fiquem de olho, porque eu estou de olho em muitas coisas que vocês têm escrito, que não é apenas citar, de acordo com o filme 2012. Não! O que estava acontecendo no filme 2012 e qual é a referência que podemos fazer com o filme em relação à temática? Lembre-se que o que prevalece no texto dissertativo argumentativo é a sua argumentação, tá? Então você precisa ter ali argumentos inteligentes, mas você precisa também relacionar esses argumentos com a temática. Não simplesmente coloca lá como se para encher linguiça, tá? A gente precisa saber qual foi a interpretação que você fez a partir do argumento inteligente que você colocou ali e em relação à temática. O que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Então, dentro do esqueleto de redação ali na parte do desenvolvimento, eu costumo orientar os meus alunos. Primeiro período seria o tópico frasal, aquele que vai dar a ideia global do meu parágrafo. O segundo período, no caso, eu utilizaria um argumento sociocultural, que é esse argumento vindo de fora, né, que eu colocaria ali. E o terceiro período, o terceiro ou quarto períodos, eu posso até fazer mais um período, para explicar a relação que esse argumento sociocultural tem com a temática que eu trouxe.
tá bom? Então, a gente se vê por aí e, além disso, deixa eu só verificar aqui, eu tenho que falar agora do meu próximo tema, que é depressão. E tem um coleguinha aí, fã do Bolsonaro, ele está dizendo, professora, o tema da ESA vai ser sobre a questão do desarmamento. Então, para você, meu querido fã do Bolsonaro aí, eu vou fazer um vídeo sobre o tema do desarmamento. A gente vai ver como que a gente pode analisar essa temática aí de uma forma mais interessante e inteligente. Beleza? A gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.